Olá, que Dios bendiga la vida de todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos dar continuidade a nuestro estudo bíblico de hoje. Abra sua Bíblia en el livro de 2 Coríntios, capítulo 1, e vamos começar a ler a partir do versículo 12. Tá bem? Capítulo 1, versículo 12. Esta carta que o apóstolo Pablo escreveu para a igreja que estava em Corinto e seguramente nos vai trazer a nós, a igreja de Cristo, uma grande edificação espiritual, um grande fortalecimento, uma renovação, uma edificação. Porque qual é o propósito de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus? Quanto mais conhecemos de la palabra de Dios, más sabios, más cerca de Dios, más fortalecidos, más renovados vamos a quedar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante escudriñar las sagradas escrituras, ¿ok? Entonces, abra aí, 2 de Coríntios, tá? Tiene 1 Coríntios e tiene 2 de Coríntios. Já estamos estudando 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Pero antes de empezar a leer, vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nuestro Deus e nuestro Padre Celestial, em el nombre del Senhor Jesucristo, aqui, mi Padre, nosotros estamos para adorarte, glorificarte, exaltarte, pedirte misericordia, compasión, Señor, perdón por nuestros errores, pecados, fallas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en estos minutos que vamos a estar acá escuchando tu palabra, vengamos a ser renovados, fortalecidos, edificados y llenos de tu Espíritu Santo. Ese es el propósito, mi Dios. E eu te pido que donde chegue este video, donde chegue esta palavra, chegue salvação, edificação para toda tu igreja, para todos tus escogidos. En el nombre del Senhor Jesucristo, eu te lo pido e te lo agradezco desde já. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos começar então, queridos, a ler acá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim: porque nuestra satisfação é esta. Pablo dizendo acá, nuestra satisfação é esta. El testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Então aqui no versículo 12, que quer dizer o Espírito Santo? Ele está dizendo o seguinte, que qual era a satisfação, a alegria, né, do apóstolo Pablo? Era a consciência limpia. Era ter uma consciência limpa, era ter uma consciência tranquila de que ele estava andando em santidade, de que ele estava andando em sinceridade delante de Deus. Tá? Então, todo cristiano, todos nós devemos analisar nossa consciência. O que é a consciência? La conciencia es una herramienta, podemos decir así, que Dios da a todo ser humano. Todo ser humano tiene conciencia de lo que es cierto, de lo que es errado, ¿verdad? Hasta un niño tiene conciencia. Usted ve cuando un niño hace algo errado, él quiere esconderse, él cambia su carácter, él cambia su comportamiento y el padre, la madre ya percibe que él hizo algo errado. ¿Verdad? Hasta un animal, muchas das veces, ¿verdad? Pero nosotros que somos cristianos, que leemos la palabra de Dios,
que estudiamos a palavra de Deus, que conhecemos a Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais forte será nossa consciência, mais sensible, puedo dizer assim, mais sensible será nossa consciência, mais apurada será nossa consciência. Qualquer cosita que hablamos, ou pensamos, ou hacemos, nossa consciência já nos alerta, já nos avisa, mira, esto está mal, de la maneira que estás pensando, de la maneira que está actuando, como respondió, como actuaste, já nos sentimos mal. Nos viene uma tristeza, nos viene uma angústia. E isso é o primeiro passo para o arrependimento, porque quando hacemos algo malo, o Espírito Santo já nos avisa, mira, tienes que cambiar esto, tienes que sacar isso de tu vida. Então, clamamos a Deus, pedimos perdão a Deus, e aí o Espírito Santo nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos traz alegria, nos traz força, e creemos que Deus perdonou nossos pecados, nossas falhas, e Deus nos dá su paz, su tranquilidad. Y bueno, me equivoqué, pero me arrepentí. Entonces, para esto es la conciencia. Ahora, si la persona, ella tiene la conciencia y ella no se arrepiente, ella sabe que está mal, sabe que está equivocada, pero no se arrepiente, no se convierte, no cambia. Y el Espíritu Santo le da oportunidad, y el Espíritu Santo le da chance, y ella muere sin arrepentirse. Entonces, a la verdad que esta persona nunca nació de nuevo. Porque una de las marcas de una persona que nació de nuevo es el arrepentimiento. Escuche bien, voy a repetir. Una de las pruebas de que uno nació de nuevo, de que uno es convertido, de que uno tiene el Espíritu Santo, es el arrepentimiento cuanto peca. No es que no vamos a pecar, todos pecamos, pero el salvo, él se arrepiente enseguida de su error, de su pecado, de su fallo. Él no va a permanecer en el pecado. Por eso yo creo que la persona que se dice cristiana, que se dice que tiene el Espíritu Santo, que se dice que es convertida, que va a la iglesia, que es religiosa, pero ella no se arrepiente del pecado. Ella siempre vuelve al pecado, como el cerdo que después de lavado vuelve a revolcarse en la lama, le gusta siempre estar sucio, como el perro que vuelve a comer su propio vómito. Esta persona no es cristiana, nunca fue. Ella se está engañando a sí misma, nunca se convirtió, nunca nació de nuevo. Por eso cada quien tiene que analizar. Yo no estoy acá para juzgar, estoy acá para leer la Biblia, estudiarla con ustedes, explicar la palabra de Dios, y usted toma la decisión. Si usted es un escogido de Dios, entonces usted puede estar seguro que el Espíritu Santo le va a dar fuerza, capacidad para arrepentirse. Entonces, Pablo está diciendo acá exactamente esto, que la satisfacción de él, la alegría de él, la felicidad de él, era la conciencia limpia, era de que ele estava andando em santidade. O que significa andar em santidade? Andar separado del mundo, andar separado del pecado, andar separado de las cosas erradas, de las cosas ilícitas, andar en la justicia. Tá? Ele era sincero delante de Deus, puro, vamos dizer assim, delante de Deus. Isso que diz acá o versículo 2, mire, porque nuestra satisfação é esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Pablo está diciendo acá que la fuerza, la sabiduría no venía de él, venía de la gracia de Dios. Gracia, la palabra gracia, significa favor imerecido, ou seja, não merecemos porque somos pecadores,
somos inmundos delante de Dios, pero Dios tiene misericordia y nos da su gracia, su favor, por amor, mismo siendo pecadores. Él se acerca a nosotros, nos da su espíritu y nos cambia y nos transforma y nos reprende, nos guía, nos orienta. ¿Entiende lo que es la gracia? Pablo dice que todo lo que él tenía, todo lo que él vivía era por la gracia de Dios. Él dice, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Entonces él estaba diciendo acá que él tenía su conciencia limpia, él tenía su conciencia pura, de que estaba por la gracia de Dios, no por sus méritos, no por sus fuerzas físicas propias, mas por la gracia de Dios que le daba esa fuerza para andar en santidad, con la conciencia limpia, delante de los hombres, delante del mundo, y así tiene que ser nosotros también que somos cristianos. Tenemos que en todo lugar, en el trabajo, en la casa, en la familia, estar siempre con la conciencia limpia. Entonces cada uno tiene que examinarse a sí mismo, cada uno tiene que analizar a sí mismo, ¿no? Usted mismo ahora tiene que hacer este análisis, decir, ¿será que yo estoy haciendo lo correcto? ¿Será que yo me arrepentí? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi situación delante de Dios? Y si usted se da cuenta que está mal, que está en pecado, que no nació de nuevo, que no se convirtió, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir, cuando terminar este video, vaya a tu cuarto, cierra la puerta, arrodíllate y clama a Dios y pida perdón a Dios y pida el arrepentimiento a Dios y pida la misericordia, la gracia de Dios y diga, Señor, yo quiero ser un nuevo hombre, quiero ser una nueva mujer, quiero ser un cristiano verdadero. A partir de hoje eu tomo a decisão, dá-me graça, dá-me força, dá-me poder para não volver mais a la lama como el cerdo, para não volver a comer el vómito como el perro. Eu quero ser uma pessoa santa, pura, consciência limpia em meu matrimônio, em minha família, em meu trabalho, na sociedade. Não importa el precio que usted tenga que pagar. Tal vez usted diga así, Elvis, pero si yo cambiar, yo voy a perder esto, yo voy a perder aquello, mi amigo y mi amiga. Es mejor usted perder un ojo, es mejor usted perder un brazo, es mejor usted perder una casa, un auto, un trabajo, un dinero, una amistad, un título, una posición, lo que sea, do que tu alma ir al infierno y pasar toda la eternidad en el lago de fuego y de azufre. ¿Comprende lo que te estoy diciendo? No importa el precio que usted tenga que pagar ahora, pague ese precio, sacrifique, abandone el pecado, tome esa decisión y usted va a ver que después de eso su vida ella va a cambiar. Y Dios te va a restituir, Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir porque usted lo está obedeciendo. Porque usted está tomando essa decisão de segui-lo de uma maneira correta. Não ser um religioso trucho, falso, falsificado, mas ser um verdadeiro cristiano. Porque hoje dia, desgraciadamente, igrejas falsas, pastores falsos, cristianos falsos é o que mais há. Pero estos já estão destinados ao inferno. Usted tiene que ser um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro cristiano. Está bem? Vamos continuar. Versículo 13. Porque ninguna outra coisa os escrevimos, sino lo que leéis e entendeis, e espero que entendereis hasta el fin, así como también nos habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo estaba diciendo lo siguiente, que él como pastor era una gracia de Dios, era una bendición de Dios para ellos. Así como ellos también era una bendición para Pablo. O sea, uno
ajudava ao outro, um auxiliava ao outro. Isso é o cristianismo, isso é a igreja. Um ajuda ao outro, um fortalece ao outro. Ao mesmo tempo que eu estou agora predicando a palavra de Deus para você, eu le estou bendiciendo, pero Deus também me está bendiciendo a mim por fazer isto. Ou seja, todos salimos ganhando com esse serviço mútuo, né, do cristianismo da igreja. E no último dia, como o apóstolo Paulo disse aqui, né, no dia de nosso Senhor Jesus, que dia vai ser esse? O dia da venida de Cristo. O dia que Ele vai venir para juzgar o mundo. O dia que Ele vai separar os cabritos de las ovejas. En este dia, vamos a receber nosso galardão, vamos a receber nossa recompensa de haber sido fieles a Deus. Por outro lado, aqueles que não se arrepentem, aqueles que não são cristianos, vão a receber o castigo eterno. Está bem? Versículo 15. Vamos ler o versículo 15. E com esta confiança me propus ir primeiro a vosotros, para que 2 vezes recebierais bendição. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, me propus ir a visitá-lo. Pablo estava em outra cidade e ele escreveu essa carta, não, para a igreja de Corinto. Dijo, eu tenho o desejo de ir a vosotros para que vocês recebam doble bendição, né? 2 vezes recebierais bendição. Ou seja, o apóstolo Paulo, imagina você o apóstolo Paulo, um dos maiores servos de Deus, chegando a sua casa e estando com você e predicando a palavra de Deus para você. Isso é uma bendição que não tem preço. Isso vale mais que o ouro, que a palavra de Deus. Ou seja, parar para ler a Bíblia, parar para estudar a palavra de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Esto é a maior bendição que há. Vale mais que um novio, uma novia, um hijo, que uma família, que plata, que casa, que dólares, que viajes, que roupas finas, que ouro, que plata, que não há nada mais valioso do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos limpia, nos libera, nos renueva, nos fortalece, nos traz paz, nos traz alegria, nos llena de força e de poder. A riqueza não te pode hacer isso, verdade? Quantas são as pessoas que têm todo e são infelizes? Quantas são as pessoas que têm plata, têm 2, 3 mulheres, têm amantes, têm hombres, verdade? Hace todo o que a carne le dá la gana, se emborracha, se droga, vive borracho, vive bêbado, mas são tristes, são depressivos, são infelizes. Por quê? Porque as coisas deste mundo não satisfazem nossa alma. Al contrário, la destruye mais. A alegria do mundo é momentânea. A alegria do mundo é passageira. O placer do sexo, da droga, do alcohol, isto só te vai satisfazer um momento. A alegria de uma compra, de um bem material, te vai satisfazer por um momento. Pero depois de esto, vas a sofrer. E lo peor, estará passando a eternidade no inferno. A cambio, se você tem o Senhor Jesus adentro de seu coração, o Espírito Santo, a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa feliz nesta terra e em toda a eternidade. Está bem? É isto que o Espírito Santo disse acá no versículo 15. E com esta confiança me propus ir primeiro a vosotros para que 2 vezes recebierais bendição. ¿De que bendição ele está falando acá? Ele não está falando de bendição material. Ele está falando de bendição espiritual. Hoy muitos só querem buscar a Deus por las coisas materiais, bendições materiais. Estas pessoas não são cristianas, são mercenários, são pessoas interessadas. Mas quem busca a Deus por las coisas espirituais, por el reino de los cielos, esses são os verdadeiros cristianos. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Versículo 16 diz, es decir, queria visitá-los de passo a Macedônia
y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. O sea, Pablo está dizendo, qual era o plano aqui, o projeto de Pablo? Ir a Corinto e depois ir a Macedônia, e depois de Macedônia volver novamente a Corinto, ou seja, visitar Corinto 2 vezes, e depois ir a Judea. Portanto, quando me propuse isto, acaso obré precipitadamente? Ou lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya el mismo tiempo el sí sí y el no no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no fue así. No fue sí o no y no, sino que ha sido sí en él. ¿Ah? Sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí, pero eso también por medio de él. Amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener el control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. O sea, por que eu quis ler todo este texto acá? Para que você entenda lo seguinte. O apóstolo Pablo havia dito que iba a visitar a Corinto e depois iba a Macedônia, e de Macedônia volveria a Corinto e de aí iba a Judea. Pero o que passou? Ele não foi a Corinto. Por quê? Porque Corinto era uma igreja que Pablo já havia ido várias vezes, já havia escrevido várias cartas, e Corinto estava sendo muito rebelde, a igreja estava com muitos problemas, não queria arrepentir-se, havia falsos profetas, falsos apóstolos, infiltrados aí, corrompendo o coração de eles como que estavam despreciando o apóstolo Pablo, não estavam se sometendo ao servo de Deus, ao homem de Deus, não? Como que lo estava despreciando, como que estava desconfiando dele. Então, ele disse assim, mira, não é que eu menti que ia e depois não fui. Simplesmente, eu não fui para que eu não tenha que ir a vosotros com tristeza, ou tenha que ir a vosotros e repreendê-los novamente. Ou seja, como que Pablo estava dizendo o seguinte, mejor não vou agora. Vou esperar que o Espírito Santo haga a obra em vocês, que vocês cambiem, que vocês sejam transformados, para que vocês se arrepientam, se convertam, e depois vou a vosotros em alegria, não com a repreensão, não com a vara, mas vou para estar com vosotros, a compartir um momento de paz, de alegria. Era basicamente isto o que Pablo estava explicando. Ele estava dizendo, eu não tenho duas palavras, sim e não. Eu não estou mentindo, porque eles estavam acusando, né, os falsos cristianos que estavam aí na igreja de Corinto, os falsos apóstolos que estavam infiltrados na igreja de Corinto, estavam dizendo que Pablo era um mentiroso, que Pablo não tinha palavra, que Pablo não era servo de Deus, que não era um apóstolo de Deus, que era mal caráter, porque ele dizia que ia ser uma coisa e não hacía. E Pablo les escreve esta carta dizendo, espero que com esta carta, com estas repreensões e instruções, ustedes sejam transformados. Então, a intenção de Pablo não ir personalmente e de escrever-lhes esta carta era para que eles se convertessem. Ou seja, Pablo não queria ir allá e chegar com a vara, ¿me explico? Por isso,
tuvo paciencia, tuvo misericordia y dijo, no, yo voy, pero cuando vea que ustedes obedecieron al Espíritu Santo. É isso que o apóstolo está explicando acá para eles. Ok? Era isso. E aqui há algo interessante que eu quero ressaltar para vocês. No versículo 21, diz assim: Agora bem, Ele que nos confirma com vosotros em Cristo e Ele que nos ungió é Deus. Ele que nos ungió é Deus, quem também nos sellou e nos deu o Espírito em nosso coração como garantia. Isso aqui é muito forte, isso acá vocês têm que entender. Que é a unção? Que é a unção de Deus? Antiguamente, quando você lê o Antigo Testamento, você vê que os profetas, os sacerdotes, ungiam a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes escogidos con Dios con el aceite de oliva. Aquel aceite simbolizaba el Espíritu Santo. Mire bien, el aceite simbolizaba el Espíritu Santo. Entonces, cuando se derramaba el aceite en la persona, significaba que Dios estaba escogiendo a aquella persona. Dios estaba separando aquel profeta, aquele sacerdote, aquele rei, como um instrumento na mão de Deus, que era um ungido de Deus, que era um servo de Deus, que era um consagrado de Deus. Hoje, nós não necessitamos mais usar o aceite. Hoje, nós não necessitamos mais usar o aceite e ungir nossa cabeça. ¿Por que não? ¿Por que não necessitamos? Porque agora estamos viviendo el Nuevo Testamento. Estamos ahora en la época de la gracia, porque desde el día del Pentecostés, el Espíritu Santo, el propio Dios, el propio Espíritu de Dios, fue derramado en los discípulos, en los primeros cristianos. Y toda persona, escuche bien, toda persona que cree en el Señor Jesús, que de verdad se convirtió, se arrepintió, nació de nuevo, esta persona ya está ungida. Ella no necesita que un pastor, que un obrero, que alguien le venga a echar el aceite en la cabeza o derramar 1 litro de aceite en la cabeza. Eso no tiene más sentido, eso no tiene ningún valor, porque el propio Espíritu Santo, piense, use su inteligencia. ¿Para qué quiero el símbolo si ya tengo él dentro mío? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não bautizava as pessoas, não vivia permanentemente dentro das pessoas. Ele vinha por um momento e depois saía. Correto? Pero agora não. Agora, nesta dispensação que estamos agora, o Espírito Santo vem, entra no cristiano, ele entra, ele nos unge, ele nos consagra, ele nos santifica, ele nos purifica e ele permanece eternamente dentro de nós, nunca mais saldrá de nós. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então estamos permanentemente ungidos, guardados, consagrados, separados, guiados por el próprio Espírito Santo que habita em nós. Então, para que o símbolo, se já tenho, verdade, o próprio Deus. Então, hoje não precisamos de símbolos. Você não precisa carregar um candelabro, você não precisa ter um candelabro, você não precisa ter o aceite, porque muitas igrejas falsas ou sectas, ou pessoas que todavía são ignorantes da palavra de Deus, não escudriam, não estudam a Bíblia, por ignorância, agarram aceite e echam aceite na cabeça das pessoas. Venga que te vou echar o aceite, venga que te vou ungir. Isso não tem nenhum valor em nossa época, porque já temos o próprio Espírito Santo. Para aquele símbolo, se o próprio Espírito já está dentro de mim permanentemente. Então, inclusive, há sectas
falsas que dicen, venga a recibir el aceite para que este aceite te venga a bendecir, te venga a curar, te venga a prosperar, venga a bendecir, ungir tu casa y ungir tus animales, ungir tu familia. Esto no tiene ningún valor, porque cuando usted y su familia se convierten, se entregam a Deus, ustedes já estão consagrados. E se você disse, pero Elvis, eu tenho familiares que não estão convertidos, eu não tenho que echar aceite na cabeça deles. Se eles não creem, você pode echar um balde de aceite, uma cueta de aceite na cabeça deles, que não vai servir de nada. O que você tem que fazer é orar por eles, orar sim, interceder por eles, clamar por eles, pedir que Deus tenha misericórdia de eles e les dê o dom da fé. E quando eles recebem o dom da fé, eles vão receber a graça, eles vão receber o Espírito Santo e não vão necessitar outra coisa. Então você não necessita de amuletos, você não necessita de objetos, você não necessita de santos de palo e de pedra, você não necessita de nada. Você só necessita do Espírito Santo. E para você tê-lo adentro suyo, o que você tem que fazer é aceitar ao Senhor Jesucristo como seu único Senhor e Salvador. E não aceitar solo de boca, pero convertir-se, arrepentir-se, volver-se uma nova pessoa, uma nova criatura de hecho e de verdade. Me explico, meu amigo e minha amiga? Então, aqui vamos ler novamente o 21, porque há outras coisas que eu quero comentar sobre isso. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, ¿vio? Es Dios que da el Espíritu Santo. No es el pastor que te va a dar el Espíritu Santo cuando te eche la sed. Nada que ver. Ah, venga que vas a recibir una unción, que vas a recibir una doble unción. Huye desse tipo de coisa. Esses são mercenários, esses são falsos profetas, esses são enganadores, são mentirosos. Sal fuera dessa gente. Porque está claro acá en la Biblia que quien unge a la persona es Dios con el Espíritu Santo. Quien también nos selló. Entonces aquí vamos a hablar un poco ahora del sello. ¿Qué es el sello? En el pasado, las personas cuando iban a enviar un documento, agarraban un pergamino, lo enrollaban y ponían cera derretida sobre el documento. E agarrava um anillo, que era o sello, que era a marca, e lo sellava em cima da cera. Aquele documento estava sellado. Aquele documento, como hoje, por exemplo, você vai no cartório, você vai a um lugar e eles te põem já um sello que dá autenticidade, que aquele documento é verdadeiro. No passado se usava o carimbo, o sello, o anillo, a marca em la cera. E hoje o que Pablo está dizendo acá é o seguinte, isso é muito forte. O que Pablo está dizendo acá, nos está revelando, nos está ensinando é que quando Deus nos dá o Espírito Santo, nos llena do Espírito Santo, no momento que creemos, no momento, o Espírito Santo não é dado depois. Ah, eu me converti, pero não tenho o Espírito Santo. Isso não existe. Todo convertido tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não tem nada a ver com o que você vê na internet, nas redes sociais, nessas igrejas que a gente cai, que a gente queda aí saltando, que apaga as luzes, e que põe luzes azuis, roupa rojas, e queda saltando e brincando e caindo e falando línguas falsas que não são línguas verdadeiras. E disse que receberam o Espírito Santo. Esses são espíritos enganadores, são espíritos demoníacos, mentirosos, que se fazem passar por o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é discreto. O Espírito Santo, como você vai saber que a pessoa tem o Espírito Santo? Já les dije. Uno sabe que tem o Espírito Santo quando cambiou, quando se convertiu, quando tem consciência, quando anda em santidade, quando tem frutos, quando tem boas obras. Esa ahí es la marca que uno tiene el Espíritu Santo. Então, el Espíritu Santo es el sello, o sea, cuando Dios escoge una persona, esta persona se convierta, Dios viene y marca a esta persona. ¿Sabe cuando? Otro ejemplo que les voy a dar.
en la hacienda, por ejemplo, no tiene los dueños de los toros, de las vacas, de los becerros, de las ovejas, que vienen con aquel hierro caliente, rojo de la brasa, y marca el animal, no queda ahí la marca. ¿Qué significa esto? Significa que aquel animal tiene dueño. Todos que miran aquella marca, aquele ser, digan, no, este animal nadie le puede tocar, nadie le puede robar, nadie le puede hacer nada, porque tiene un dueño y fulano es el dueño porque ahí está el sello de él. Lo que Pablo está diciendo acá es que cuando Dios nos da el Espíritu Santo estamos marcados por Dios. El diablo ya no nos puede tocar. Satanás no puede tocar porque él sabe quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo. Quién tiene y quién no tiene el sello, la marca de Dios. ¿Me estoy explicando? Y este sello es eterno, nunca más sale, nunca más se borra, nunca más se apaga. O sea, una vez que la persona recibe el Espíritu Santo, ella no puede perder. Por ejemplo, hay personas que piensan así, yo pequé, yo fallé, yo dejé de ir a la iglesia. ¿Será que yo perdí mi salvación? Porque muchos pastores, muchas iglesias, muchas religiones falsas dicen una doctrina falsa de que la salvación se puede perder, de que el Espíritu Santo se puede perder. Mi amigo, eso no tiene ningún sentido. Porque si el Espíritu Santo me dejase por cada vez que yo pecase, entonces el Espíritu Santo nunca más estaría en mí. Si yo perdiera mi salvación por cada error que cometo, entonces ¿cuántas veces ya hubiera perdido la salvación? Esto no tiene ningún valor teológico, es una doctrina totalmente errada, falsa. La salvación no se pierde. Mas ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, un salvo, una persona que tiene el Espíritu Santo, comete un pecado, comete un error, comete una falla? Ya les dije el comienzo del video, el Espíritu Santo viene, la conciencia de la persona le trae una tristeza profunda y esta persona inmediatamente se arrepiente y vuelve a tener conciencia limpia, vuelve a andar en santidad, vuelve a estar en paz con Dios. Pero ella nunca perdió la salvación. Muchas personas que están equivocadas, que están en el pecado, muchas veces Dios le tiene que reprender, exhortar, a veces Dios le va a castigar, puede ser que sí. Às vezes Deus vai permitir que le venga algo duro para que esta persona se arrepienta y diga, bueno, yo sé que estoy mal con Dios, que estoy en pecado, voy a volver a hacer lo correcto, me arrepiento y voy a andar en santidad. Esta persona nunca perdió la salvación, nunca perdió el Espíritu Santo, siempre estuvo ahí. O sea, una vez que la persona está salva, nunca más ella pierde la salvación. Pero si una persona dice que es cristiana, pero ella vive uma vida mundana, vive uma vida de pecado, vive emborrachando-se, drogando-se, e nunca sua consciência le acusa, hace as coisas com tanta alegria, habla mal de Deus, blasfema contra Deus, né? Vive uma vida torcida. Esta pessoa nunca foi cristiana. Não é que ela perdeu a salvação, nunca la tuvo. Não é que ela perdeu o Espírito Santo, nunca lo tuvo, nunca tuvo o Espírito Santo. ¿Me estoy explicando? Entienda para que usted ya no sea más engañado por falsas doctrinas, por falsos profetas. ¿Está bien? Aí dice acá. Entenderam então lo que é el sello, ¿no? Por eso ele dice assim, y también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Mira la palabra que Pablo usa, garantía. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, esa es la garantía que estamos salvos. Entonces no hay cómo tener certeza de la salvación. El Espíritu Santo está conmigo, es la garantía de que estoy salvo, de que cuando yo muera, yo voy al cielo, que si Jesús viene hoy para arrebatar la iglesia, yo voy con él, no porque soy bueno, no porque soy santo, no porque soy perfecto, mas porque tengo la garantía de él. Tengo la garantía de él. ¿Sabe cuando usted, por ejemplo,
vai comprar uma casa, vai negociar e você diz, mira, eu quero esta casa, eu lhe vou dar uma señal, eu lhe vou dar uma garantia, tanto em dinheiro. Por exemplo, lhe vou dar 10% desta casa. E em tanto tempo vengo e termino de pagar. Ou seja, esta casa já é minha. Já está garantizado. Então, aquele dinheiro vem para garantizar. É a garantia, é a señal. Porque se a pessoa não volver, perde o dinheiro, verdade? Se a pessoa não pagar, não cumprir sua promessa, não cumprir o contrato, não cumprir, então perde a garantia, perde o dinheiro. E nada quer perder o dinheiro, verdade? Quanto mais Deus, o homem pode falhar, pero Deus não falha. O homem pode ter duas palavras, pero Deus só tem uma, e é sim. Então, se Ele nos deu o Espírito Santo, já está. Já temos a garantia, já temos o sello, já temos a marca de que somos hijos de Deus, de que somos salvos. Não há dúvida, não há por que temer. Não há por que... Porque muitos, será que vou perder minha salvação? Será que vou perder o Espírito Santo? Será que saca esses falsos pensamentos, frutos de falsas doutrinas? Saca isso de sua cabeça. Está bem? Então disse acá, quem também, nos sellou e nos deu o Espírito Santo em nosso coração como garantia. Mas eu invoco a Deus como testigo sobre minha alma, que por consideração a vosotros não he vuelto a Corinto. Não é que queramos ter controle de vuestra fé, sino que somos colaboradores com vosotros para vuestro gozo, porque em la fé permaneceis firmes. Pablo termina acá este capítulo 1 dizendo: eu não tenho controle sobre a fé de vocês, eu sou solamente um colaborador, um servo, um ajudante, um auxiliador. Então, um detalhe: nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum apóstolo, nenhuma pessoa tem autoridade sobre você. Pode dizer, quédate aqui, vaya para allá, haga esto, haga aquilo. Não. Lo que podemos fazer é ajudar, é corrigir, é ensinar, pero o único que tem poder e autoridade em sua vida é Deus e nadie mais. Está bem? Então queda claro o que o Espírito Santo nos está falando acá. Está bem? Então terminamos hoje o capítulo 1 do livro de 2 Coríntios. Se você observou que hoje eu comecei a ler a partir do versículo 12, porque a primeira parte está no vídeo passado. Então, se você não viu o vídeo passado, haga o seguinte: inscreva-se em meu canal do YouTube, tá? Inscreva-se em meu canal do YouTube, dá me gusta, ponga a campanita aí para você receber os novos vídeos. Toda vez que haja um vídeo, o YouTube te vai avisar. E busque aí a playlist que diz 2 Coríntios. Entra aí na playlist 2 Coríntios e aí tem o primeiro vídeo. Este é o segundo. Ou seja, se não viu o primeiro, vê-lo para entender todo o capítulo 1. Está bem? E na próxima oportunidade, no próximo vídeo, aí vamos continuar estudando o livro de 2 Coríntios. Aí vamos começar o capítulo 2. Ou seja, nosso objetivo acá é estudar toda a palavra de Deus como tem que ser, versículo por versículo, desde o capítulo 1 até o último, entender todo o que Deus quiso dizer. Porque a gente que lê a Bíblia picada, um versículo aqui, um versículo allá, não vai entender nada, vai ser enganado, vai ser malas interpretações da Bíblia, e assim trabalham os falsos profetas. Eles agarram a Bíblia e citam um versículo bíblico. Até o diabo usou um versículo bíblico para enganar a pessoas. Então, não devemos ler a Bíblia desta forma. Há que ler a Bíblia da forma correta.
estudiando versículo por versículo, entendiendo qué quiso decir el autor, para quién dijo, qué quiso decir en aquella época y qué sentido esto trae para nuestra vida en los días de hoy. Y usted dice, mas yo tengo dificultad de entender la palabra. Para eso estamos grabando estos videos. No estoy pidiendo que usted crea totalmente en mí. Averigüe si lo que estoy diciendo está de acuerdo con su Biblia y vas a ver que vas a ser bendecido. ¿Está bien? Lo quedamos por acá. Si posible, envíe este video para otras personas que usted quiera bendecir en el día de hoy con este estudio bíblico. ¿Está bien? Si quiere hablar conmigo, si tienes algún problema, tiene una duda, tiene una pregunta, ahí en la descripción del video está mi WhatsApp, puede entrar en contacto conmigo. ¿Está bien, hermanos? Que Dios los bendiga y hasta la próxima.